Oi, hoje eu vim te dar dicas práticas de como diminuir o tempo de telas das suas crianças, dos seus adolescentes. Mas antes de eu entrar nesse tema, é importante enfatizar o porquê da diminuição de telas. Por que o vício em eletrônicos é considerado doença hoje pelo CID-11? Então, vou explicar de forma mais detalhada para vocês sobre isso e, ao final, eu trago aqui algumas dicas. Então, para você que está chegando agora e ainda não sabe, o CID-11 significa Classificação Internacional de Doenças. Recentemente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, divulgou que no CID-11 estaria presente Game Disorder, que é uma nova classificação, como se fosse uma espécie de dependência, um novo padrão de dependência que surgiu com o avanço aí da tecnologia e enfim. Mas por que foi considerado doença? Por que é considerado dependência? A gente sabe que o nosso cérebro ele é responsável por liberar vários hormônios que são importantes para a nossa manutenção, para a manutenção da nossa vida, da nossa saúde mental e, inclusive, em relação ao nosso desenvolvimento. E, com os estudos, eles observaram que essa obsessão, toda essa dependência por jogos eletrônicos tem trazido uma série de prejuízos, não só em relação à saúde mental, mas também à saúde física, como comorbidades como obesidade, dificuldade em ter empatia, em estabelecer relações, dificuldade em tomadas de decisão, em ser mais tolerante. Não só jogos eletrônicos, porque tem muita gente que às vezes não é inclinada para jogo, mas passa ali horas do seu dia numa rede social específica, esperando ansioso por likes, por comentários, e por compartilhamentos, como se isso fosse ditar quanto que ele ou ela é amado e querido por quem o acompanha. Então, essa dependência, não conseguir ficar longe de um telefone, de um tablet, de uma rede social, de um eletrônico, é um vício. A gente considera que isso tem comprometido bastante o desenvolvimento. Assim como um bebê que não nasce pronto para viver sozinho, ele é prematuro para a vida, o nosso cérebro também, ele nasce prematuro, ele só vai se desenvolver completamente ali por volta dos 25, 30 anos, tá? Então, por isso que é tão importante regrar a quantidade. Então, é importante que o cérebro esteja exposto a estímulos específicos para que ele se desenvolva com qualidade. Às vezes a gente costuma ouvir as pessoas falarem que essa geração é viciada em dopamina. Por que alguns estudiosos falam isso? É porque é uma geração que está com tudo nas mãos. Então, se ela eventualmente coloca para assistir um desenho, um filme, e aquilo ali não está agradando, então rapidinho ela troca, e aí também não gostou, troca de novo. Por quê? Na procura de novos estímulos que liberem aquela mesma sensação de prazer que ela está procurando. O córtex pré-frontal, ele é responsável por tomada de decisão, controle de impulsos, também é responsável por manter a atenção, a memória de planejamento. Então, se uma criança, um adolescente passa muito tempo com eletrônicos, com jogos, essa área do cérebro acaba não sendo tão utilizada assim. E então, isso pode trazer uma série de prejuízos ali na frente. Tem algumas crianças, e adolescentes também, que têm dificuldade em dormir. Por quê? Provavelmente porque todos esses estímulos dessas luzes das telas acabam fazendo com que ela diminua a produção de melatonina. Melatonina é o hormônio responsável pela produção do nosso sono, para que a gente sinta sono. Então, tanto uma pessoa que sofre de insônia, sendo ela adulta ou não, quanto uma criança ou um adolescente que está enfrentando dificuldades para dormir, provavelmente isso está acontecendo porque tem uma diminuição desse hormônio chamado melatonina. Então, é importante identificar o que está acontecendo ali nessa rotina para que esse hormônio não esteja sendo liberado na quantidade que precisa, digamos assim. Eu sempre falo
que o sono é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano, tá? Porque com o sono a gente colabora para que o nosso organismo faça a renovação celular da forma adequada, a gente colabora para a produção de hormônios importantes para renovação, para manutenção da nossa saúde mental. E quando uma pessoa tem o sono interrompido ou não dorme as horas de sono que são necessárias, ela pode ter tanto problema psicológico quanto problema físico. Então ela pode ter mais irritabilidade, ela pode ter uma busca maior por doces ou por alimentos que ela goste mais e que não necessariamente sejam saudáveis, né? Acaba indo ali mais para fast food. Por quê? Porque se você não dorme bem, o seu organismo precisa compensar essa falta desse hormônio, né? Dessas coisas todas que acontecem quando a gente dorme, de alguma outra forma. Então a tendência é que você sinta vontade de comer doces, vontade de comer coisas que vão te liberar hormônios do prazer e hormônios que são importantes para o seu desenvolvimento e para a sua vida. As telas, jogos, eles acabam fazendo com que o nosso sistema de recompensa fique um pouco descontrolado, enfraquecendo e até danificando, de certa forma, o córtex pré-frontal. Mas agora eu quero fazer uma ressalva aqui para você que tem uma criança ainda muito novinha e que já tem contato com as telas e tal, com os eletrônicos, ou que tem aí seu adolescente que está enfrentando dificuldade de diminuir esse tempo de tela desse adolescente. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui apenas para te mostrar os prejuízos a partir de comprovações científicas, né, de dados científicos, que o tempo de telas pode atrapalhar o desenvolvimento e a vida de uma pessoa. Porém, se você encontra benefícios nisso, tá tudo bem, é a sua vida, é a sua rotina, você que sabe quando foi e o motivo. Mas vamos agora para as dicas. Primeira dica, o tamanho da tela. Então, já ouviu aquela frase assim, menos é mais? Então, nesse ponto, é quase isso. Quanto menos próximo, melhor. Então, menos é mais. Como assim? Quanto menos perto do rosto, melhor. Quanto menos tempo exposto aos eletrônicos e às telas, melhor. Portanto, televisão é melhor do que tablet e melhor do que celular. Por quê? Porque você está mantendo a sua criança ou o seu adolescente longe desse eletrônico e ele ou ela vai estar assistindo por um determinado tempo alguma coisa, né? Um episódio de alguma coisa, né? Então, isso é diferente. Qual é o tempo ideal de telas por dia que eu posso deixar meu filho assistir e tudo mais, que não vai ter problema? Não existe exatamente um tempo específico, mas vamos colocar que até no máximo estourando 30 minutos a partir dos 2 anos de idade. No máximo 30 minutos por dia a partir dos 2 anos de idade. Conforme vai crescendo, né? Quanto maior o tempo de telas, digamos assim. Só que aqui eu não vim falar de tempo, aqui eu vim falar para vocês os prejuízos e também vim falar para vocês as possibilidades, o que vocês podem fazer para diminuir esse tempo e para passar mais tempo de qualidade com filhos de vocês, com um aluno de vocês, enfim. Então tu já entendeu que a televisão é melhor do que o tablet e o celular. Mas é por isso que tu vai deixar ficar ali vendo qualquer coisa. Não, vamos selecionar conteúdos de qualidade. Então, vamos ver um filme? Coloca um filme específico que traga uma mensagem que para aquela faixa etária faça sentido, claro, tá? Não adianta, então tirei o celular e tirei o tablet e fica lá o dia inteiro na televisão, não faz mais nada da vida e tá vendo o quê? Tá fazendo o quê de frente para essa televisão? Esse tempo exposto a telas, ele tem que, apesar de tudo, ser um tempo que possa ser aproveitado na vida dessa criança, desse adolescente. Ele precisa aprender algo com isso, com esse tempo que ele está passando ali, tá? Tem que ser produtivo, tem que trazer benefícios para a vida dele de alguma maneira.
Mas aí eu vim aqui te dar essa dica, que televisão é melhor do que celular, é melhor do que tablet. E então, por causa disso, a partir de agora, você não vai mais deixar sua criança, seu adolescente, ter contato com o celular, com o tablet que ele já tem. Não, não dá para tu tirar de vez. Então você vai ter que fazer aí combinados até você chegar nesse resultado, tá? Principalmente com adolescentes, vai ser muito difícil você tirar o telefone deles, porque eles já estão acostumados, eles fazem parte de uma geração extremamente tecnológica. Mas regrar, né, o tempo em que se passa nas redes sociais e utilizando o celular para jogos e tablets e até o computador mesmo para passar o tempo jogando, é fundamental. Essa dica é muito boa até para quem nunca aderiu telas na vida. Então, quando for começar, já começa do jeito que é mais adequado. Então, bater o tempo ali de ficar assistindo televisão, o episódio ou o filme que colocou. E agora? E agora que acabou. É isso. Você tem que sustentar a sua palavra, tá? E o que você combinou. Porém, com crianças menores, como é que tu vai fazer? É importante que você tenha algo concreto para colaborar aí, tá? Então, não sei, colocar um telefone para despertar, comprar um despertador. Gente, ainda existem despertadores, aqueles que faziam pra gente acordar para ir pra escola. Então, ainda existe, sabia? Então, comprar um desse para fazer essas dinâmicas aí de horário e fazer com que a criança compreenda que acabou o tempo, é ótimo. Então tu compra um despertadorzinho desse ou então usa o do seu celular mesmo e coloca ali para despertar dentro do tempo que tu acha que que já vai ter acabado o que você combinou. Despertou, é isso, pronto, vai chorar, vai espernear, vai gritar. Provavelmente sim. Por quê? Porque são crianças. Ainda não sabem lidar com todos esses hormônios estressores. Então, o que você vai fazer? Você vai assistir um outro vídeo que eu tenho aqui, ó, sobre como fazer em momentos de birra. Você vai acolher essa criança, tá? Que ela tá sofrendo. E além de acolher, é chamar a atenção dessa criança para uma outra coisa, que pode ser também muito interessante. E se organizar sua rotina, sua vida, para que nesse período em que a sua criança não vai estar em contato exposto, né, em contato com telas, que você esteja presente de verdade. O que é estar presente de verdade? É você não estar também envolvido com telas. É você não estar fazendo outras coisas sem parar e dar a devida atenção para essa criança. Criança, gente, gosta de coisas diferentes, mas criança gosta muito mais da nossa atenção. Então, coisas simples acabam prendendo a atenção de uma criança. Adolescente, às vezes os pais têm um pouco mais de dificuldade de se aproximar e tal, mas vamos também pensar em possibilidades de conseguir trazer esse adolescente para perto de você, para realizar coisas juntos. Convide ele para te ajudar na cozinha. Chama esse adolescente para brincar de adedanha com papel. Gente, tem várias coisas que dá para fazer com adolescente. Coisas que às vezes eles nem estão acostumados ou nem conhecem ainda. Porque essa geração é só tecnologia, tecnologia, tecnologia. E as relações estão extremamente comprometidas. Então, resgate brincadeiras e coisas que você fazia quando era criança, tá? Isso com certeza vai ajudar vocês a se aproximarem, para que esse adolescente também entenda que você já teve a idade dele, relembre disso, tá? Porque eles acabam nem pensando sobre isso. E criança pequena, gente? Criança pequena que eu falo é criança ali de 1 ano, de 6 meses até 5 anos. Eu considero criança pequena. Essas crianças estão numa fase que elas querem descobrir o mundo, elas estão descobrindo o mundo. Então, tudo quanto é atividade de pintar, de recortar, de colar, de amassar, tudo isso elas gostam. Então, compra massinha, faz massinha caseira com trigo, pega papel, pega caneta, giz de cera, lápis de cor, pecinhas para montar, coisas que possam selecionar as cores. Então, a criança ali com 5 anos gosta muito de selecionar, né, as cores, colocar nos respectivos lugares. Isso é legal. Ler é fundamental para a vida também. E que tal encontrar gosto
por ler para os seus filhos, gosto pela leitura. Criança, adolescente, faz um cronograma de leitura. Se você não gosta de ler, melhor ainda, aprende a tomar gosto pela leitura. Aqui nesse Instagram eu tenho também uma dica de como ampliar o tempo de leitura, como começar a gostar de ler. Isso serve tanto para pessoas que têm dificuldade em estabelecer um tempo de leitura diário e gostariam, quanto para pessoas que não gostam mesmo de ler e que, quem sabe, possam um dia mudar de opinião. Compre livros para suas crianças, estimule elas a gostar de ouvir historinhas, senta com a sua criança, conte a história para ela, mesmo que aquela história seja muito longa, vá usando as gravuras da história, de página por página, cria histórias diferentes, tá? Use sua imaginação também. Adolescente, melhor ainda, você pode criar um cronograma de leitura, ler juntos, cada dia ler uma página juntos, conversarem sobre aquele livro, aquela trama, aquilo que vocês acabaram de ler naquele momento. Desenhar também pode despertar muito interesse das suas crianças e até dos adolescentes, tá? Se o seu adolescente tem muita vontade de desenhar, que tal estimular o gosto pela pintura? Investe ali em umas tintas legais, uns quadrinhos para vocês pintarem juntos. E aí eu vou te falar uma coisa para eu finalizar. Gente, educar não é fácil. Educar é realmente muito difícil. Porém, você precisa se empenhar. Eu vejo muita gente que acha que educar é dar uma tela na mão de um filho e ir lá fazer as suas coisas e cada um fica no seu quadrado, digamos assim. E assim a gente vai se perdendo dos nossos familiares, das nossas crianças. Portanto, essas dicas são para que você, além de conseguir resgatar um tempo de qualidade com sua família, que você também consiga colaborar para o desenvolvimento dos seus filhos, dos seus alunos, dos seus familiares, porque infelizmente as relações estão muito comprometidas com o avanço da tecnologia. Algo que era para vir para ajudar acaba tendo atrapalhado muito. Então, que você consiga dosar isso aí, equilibrar, porque sem equilíbrio a gente não chega a lugar nenhum. A vida, ela só é bem vivida se a gente tiver equilíbrio em várias áreas, né? Eu não falo isso só em relação aqui a esse tema, não. Para a gente viver bem, a gente tem que ter equilíbrio, né? Então, eu acho que se vocês conseguirem resgatar com essas dicas um pouco mais dessas relações, vai dar tudo certo. Bom, agora, se você gostou desse vídeo, eu te peço que não deixe de compartilhar com outros pais e educadores que possam eventualmente estar aprendendo também um pouco mais sobre o tema e colaborando para o desenvolvimento dos seus filhos, dos seus alunos